Fala pessoal, me chamo Leandro Paranhos, sou professor aqui de concursos nas turmas civis de legislação especial, tá? E eu vou te passar aí, no nosso quadro Pega a Visão, um bizu aí interessante em relação à infiltração de agentes, ação controlada e como essas situações se comportam nas mais variadas legislações que nós temos aí, sobretudo no nosso edital da Polícia Civil, um concurso aí já próximo, certo? As previsões aí mostram muito provavelmente esse ano nós teremos edital, tá? Então vou te passar aí um bizu, vem comigo no quadro Pega a Visão. Vamos lá, pessoal, vamos para mais um quadro Pega a Visão, em que eu vou te passar aí, tá? Algumas informações importantes a respeito de 2 meios de obtenção de prova, 2 técnicas investigativas que são fundamentais aí para a tua prova, sobretudo quando a gente fala de legislações especiais, que é amplamente citado em algumas delas, né? E estes institutos são chamados de infiltração de agentes e ação controlada, tá? A infiltração de agentes, de maneira bem simples para os senhores entenderem, né? É a atuação de um agente policial administrativo dentro de uma organização criminosa, por exemplo, dentro de um contexto de uma determinada prática criminosa, em que ele será inserido naquele contexto para atuar como se fosse, se comportar como se fosse, com o objetivo de coletar informações para subsidiar uma investigação e fundamentar, por exemplo, uma possível operação aí no futuro, com a intenção de reprimir aquela determinada prática criminosa, certo? Já a ação controlada já funciona como retardamento, a postergação da obrigatoriedade do flagrante a um momento mais oportuno à produção da prova, em que não seria interessante para a produção da prova realizar o flagrante agora, então eu vou aguardar até um determinado momento onde eu consiga prender mais envolvidos, apreender mais produtos ou proveitos do crime e produzir a prova de maneira muito mais eficiente. Estes 2 institutos, eles aparecem em várias legislações especiais no teu edital. Eu gosto de citar 2 delas, Lei de Drogas e Organização Criminosa, porque elas vão tratar com uma pequena diferença estes 2 institutos, tá? O que nós temos na Lei de Drogas em relação à ação controlada e infiltração de agentes? A nossa Lei 11.343 vai citar pra gente que tanto a ação controlada como a infiltração de agentes na Lei de Drogas, elas, para que elas aconteçam no caso concreto, vão necessitar de ordem judicial. Somente se procede a ação controlada e infiltração de agentes na Lei de Drogas mediante ordem judicial. De que forma a Lei do Crime Organizado trata e qual é a diferença? A respeito da infiltração de agentes, diferença alguma, né? Tanto na Lei de Drogas como na Lei de Organização Criminosa, ambas vão exigir a ordem judicial, a autorização judicial para que a operação possa acontecer aí na sua plenitude, segundo a literalidade do texto, segundo que a lei determina, certo? Porém, quando a gente avança para a ação controlada na Lei do Crime Organizado, aqui ele já não exige a ordem judicial, a autorização do juiz. Aqui ele afirma que bastaria a prévia comunicação por parte do delegado de polícia, por exemplo, à autoridade judiciária que a operação iria acontecer. E aí, se fosse o caso, o juiz delimitava a operação, mas não tinha o poder de autorizá-la. Ele apenas receberia essa comunicação prévia aí a respeito disso, tá? Então tomem cuidado, porque isso aqui, senhores, é uma informação simples, mas pode acabar se transformando numa pegadinha na tua prova, tá? E quando nós falamos de infiltração de agentes, isso aqui se torna muito importante, não somente pela Lei do Crime Organizado ou pela Lei de Drogas, mas também por outra legislação que está prevista aí no teu edital, sobretudo falando de Polícia Civil, tá? Mas também os editais das federais, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. Nós falamos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós tivemos uma alteração em 2019 na nossa lei, que passou a prever a modalidade de infiltração de agentes de cunho virtual para combate especificamente de crimes aí, senhores, contra a dignidade e a liberdade sexual de criança ou adolescente. A gente pode citar aqui, inclusive, os próprios crimes de pornografia infantil que estão previstos lá no ECA, do 240 até o 241C, certo? E aí, senhores, ele passa a prever essa nossa modalidade de infiltração virtual de agentes, bem como o pacote anticrime alterou a Lei do Crime Organizado. E nós também temos essa modalidade prevista lá. E aí, uma breve revisão a respeito dos prazos, já que a gente está falando de infiltração, vamos citar a respeito disso, né? Infiltração de agentes na Lei do Crime Organizado, ela é trabalhada lá com um prazo, senhores, né, de até 6 meses. Certo?
Lembrando que eu posso prorrogar esse prazo de até 6 meses, tá? E aí quando nós falamos da infiltração do artigo 10, a infiltração propriamente dita, esse prazo ele pode ser prorrogado enquanto se demonstrar a necessidade do meio de obtenção de prova, não teria qualquer tipo de limitação. Já quando nós falamos da nova modalidade de infiltração virtual do artigo 10A, ele continua trabalhando com prazo de até 6 meses, porém a prorrogação agora ela já possui um limite, que seria de até 720 dias. Tranquilos? Quando nós passamos para o artigo 90A em diante, que nós vamos falar da infiltração de agentes virtuais no âmbito do ECA, tome muito cuidado com isso. Nós temos uma pequena alteração no prazo, em que agora não seria de mais até 6 meses, mas sim até 90 dias. Tranquilo, senhores? Tomem cuidado com esse detalhe, lembrando que admite-se prorrogações também, e a limitação da prorrogação no ECA é exatamente a mesma que nós temos na Lei do Crime Organizado, 720 dias. Tranquilo, senhores? Então são algumas informações a respeito desses institutos que são fundamentais para a tua prova de legislação especial e que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com essas nuances, com essas diferenças, em que ele pode acabar tentando confundir a gente aí de alguma forma na nossa prova, tá? Então, atenção, revisem e um forte abraço aí a todos em mais um quadro Pega a Visão.